Gente, muito boa noite para vocês, todos vocês que estão aqui, para as que vão chegar também. Muito obrigada por estarem aqui, né, nesse Instagram. Sou cristã, estou divorciada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eliana Vieira e eu ajudo mulheres a resgatarem a sua autoestima, a sua confiança, a serem verdadeiramente restauradas, né, após o divórcio, para viver uma nova história em Deus, uma nova história familiar, amorosa e ministerial. E hoje o tema ele é muito pertinente, né? Diariamente eu venho conversando com mulheres e esse tema foi o tema, né, de como a gente faz para poder congregar e lidar com julgamentos após o divórcio. Leninha, bem-vinda. Todas vocês são muito bem-vindas aqui, viu? Já compartilhe essa live com outras amigas, outras irmãs, porque de fato, Marilene, muito bem-vinda. O que a gente tem buscado é integrar, né? É a gente unir realmente aquilo que a gente tem como base, que é a nossa fé, e que nesse momento tão difícil que nós sabemos, né, que é o divórcio, em que nós, como mulheres cristãs, né, muitas vezes nos vemos perdidas. E por que isso acontece? Por que isso é tão, né, assim, parece incrível? Por que isso ainda acontece no meio do povo de Deus, das pessoas, né, cristãs, que frequentam uma congregação? E isso é claro, gente, que isso muda de cada denominação, cada local, cada ambiente, às vezes ele dá de uma forma diferente. Mas a questão é, nós temos uma base, e a nossa base é Cristo. Como a gente vai ter essa base firmada em Deus, né, sem a gente abrir mão dessa nossa fé e a gente conseguir congregar, se sentir livre, se sentir tranquila, de estar buscando ali, né, força nesses momentos tão difíceis, inclusive um momento como esse após o divórcio. Então, muitas das vezes isso acontece porque ainda falta, nesse meio, né, que a gente está falando aqui, falta muita sensibilidade, falta muito ainda de entender, né, as dores, as dificuldades do outro, né, do irmão, da pessoa que está passando por uma dificuldade. E muitas vezes falta imaturidade também, imaturidade espiritual, imaturidade emocional. Por isso que é tão importante que as mulheres que estão passando por isso, elas busquem esse fortalecimento, né? Não precisa, mas é um momento também de você buscar se redescobrir, buscar crescer também, né, no conhecimento, além do conhecimento de Deus, mas buscar também cuidar de você, cuidar das suas emoções, cuidar da sua autoestima. Por que a gente precisa fazer isso? Porque nós somos um ser integral, nós somos uma pessoa inteira, e muitas das vezes a mulher cristã, quando ela passa por um divórcio, ela se sente pela metade, muitas vezes até mesmo em pedaços, né? Porque é como se, além do relacionamento, né, de toda aquela história que ela estava ali envolvida, né, ter sido, de certa forma, né, aquela história, houve um rompimento, é inegável isso, mas existe também todo o contexto em torno dessas duas pessoas, em torno dessa mulher, muitas vezes a família, né, ela se sente bem em determinado local, e aqui a gente vai falar especificamente da igreja, né, do ambiente religioso, e aí ela começa a se sentir meio perdida, porque olha, Eliana, eu não sei, agora não tem mais espaço para mim aqui. E é muito importante a gente agir, a gente se posicionar com relação a isso. Por quê? Porque para que a gente não fique levando a nossa vida pautada na vergonha. Eu mesma, por muitos anos, eu sentia vergonha de ter passado por um divórcio. Eu vou falar sobre isso muitas também. E aqui eu vou trazer muito, né, desses elementos de como a gente pode continuar congregando e lidar com esses julgamentos, mas de forma leve, de forma com que a gente não agrida a nossa autoimagem, a nossa percepção do nosso valor, sabe? Para que a gente consiga realmente olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa identidade, reconhecer que nós não temos apenas essa parte da nossa história. Então, quero ser bem assim, objetiva com vocês. Me conta aqui de qual denominação você faz parte, porque como eu falei, né, tem até
um louvor bem antigo, não sei, tem algumas congregações que nem conhecem, né? Que não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, é mais ou menos assim. Então, assim, não importa a igreja que você é. Aqui a gente fala para mulheres cristãs que passaram por um divórcio, então ser cristã é a sua base. A Marilene colocou, casamos para ficar casada, não estamos preparados para o divórcio. E é verdade, sabe, Marilene? Por quê? Porque a gente deseja estar, sim, com a nossa família, com o nosso marido, mas muitas vezes nem sempre isso é possível, né? E aqui, essa grande questão. Pessoas que, hoje mesmo eu recebi um comentário assim, meio assim, né? Um comentário meio que maldoso no canal, lá no YouTube, sobre isso. Nossa, como assim pode se divorciar, pode casar de novo, mas a pessoa nem abre espaço para um diálogo, né? E já vem falando de forma pejorativa e de forma até mesmo alienada, né? Da dor do outro, ou seja, falta muito dessa sensibilidade. Como que eu posso falar da vida de alguém ou da história de alguém se eu nem conheço essa história? Como que eu posso, né, pegar e muitas vezes a pessoa colocar essa desculpa, né, que é de acordo com a palavra, de que você está ali, se você fez isso, você está condenado, ou seja, não tem empatia, não tem o amor de Cristo falando mais alto. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês entendam que tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, como dentro da igreja e fora dela, existem pessoas, né, que de bom caráter e pessoas também de mau caráter. Infelizmente essa é a realidade. E por que a gente precisa aprender a lidar? E como lidar com isso? Para que a gente não fique refém eternamente de um problema, de uma dificuldade que nós passamos, né? Como o divórcio, e você fique refém ali como se a sua vida se resumisse a isso. E essa é uma mentira, né? É uma mentira, é um engano, e a gente deve sim procurar. Eu sempre falo que o divórcio é uma grande oportunidade da gente revisar muita coisa na nossa vida, da gente refletir sobre verdades que muitas vezes a gente foi, ao longo do tempo, trazendo para a nossa história como verdades absolutas e foi deixando um pouco de lado essa questão de entender, até mesmo de olhar para Deus como um Deus mais punitivo do que um Deus de amor, um Deus que só vem nos cobrar e que não vem trazer, né, luz para a nossa vida. Não, Jesus, ele é a luz, ele é o caminho, então é nesse caminho que nós queremos trilhar. E sim, nós podemos congregar também, tá bom? Então, independente do que da congregação que você faça parte, como que eu faço, né, para manter a minha fé e a minha autoestima, para que eu não venha ficar, digamos assim, sem congregar muitas mulheres, que existem dois extremos, né? Existem tanto aquelas mulheres que nunca mais voltam na igreja depois do divórcio, e tem aquelas que continuam indo, mas às vezes elas têm sido oprimidas, elas têm sido, digamos, até mesmo, né, julgadas, apedrejadas aí, e elas não estão conseguindo superar isso. E isso vai gerando, gente, uma frustração muito grande, isso vai gerando mais mágoa ainda, mais ressentimento. E aí, ao invés de você ir para a igreja e sair de lá melhor, você vai e volta pior do que você foi. Então isso é muito ruim, porque a longo prazo isso pode afetar extremamente a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual também, tá? Porque, como eu sempre falo, Deus, ele quer que nós cresçamos, Deus quer que a gente busque cada vez mais a nossa superação. E essa superação ela é processual, ela é um processo mesmo, né? Ou seja, existem dias que você vai estar melhor, né? Eu sempre falo com as minhas clientes, existem altos e baixos, o importante é você saber que você está no caminho, que você está no caminho, não ficar apenas observando a vida passar, observando tudo acontecer, e aí não ir para esse extremo. Eu só vou ir para a igreja agora, eu só vou cuidar da minha vida espiritual. Mas ir para a igreja, existe algo a mais que você pode fazer para cuidar também da sua vida espiritual, né? Por quê? Como eu falei, se você não souber como agir, como se proteger dessas questões, né, que vêm negativas, o fato de se sentir às vezes isoladas, saber que ali naquele espaço não tem espaço para você, isso é muito ruim. E aqui a gente vai desmistificar isso para que a gente possa realmente
não parar no tempo, deixar assim a nossa vida, nossa, meu Deus, agora eu não tenho mais nada, eu não posso mais seguir com a minha vida espiritual, seguir com o meu chamado, o meu ministério. E é claro, gente, eu sempre falo, meninas, se cuidem primeiro. Não adianta você querer cuidar do mundo, não adianta você querer cuidar de pessoas ou até mesmo, né, focar em ter ou não um cargo na igreja. Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter a sua base sólida. Nós já falamos sobre isso na última live. Então você precisa voltar para a sua base. Entende? Voltando para a sua base, você pode sim escolher congregar. E é sobre isso que a gente vai falar. Marilene colocou aqui: eu tive dificuldade na igreja pós-divórcio. Eu também. E assim, como eu falei antes, muitas vezes as pessoas não conseguem nem nunca mais ir. Tem pessoas que estão tão feridas nesse contexto religioso que decidem nunca mais irem para a igreja, congregarem. E quem diz que precisa ser assim, né? Será que realmente você precisa anular a sua vontade, o seu desejo, né? De estar congregando, de estar ali com mais pessoas? Porque é claro que a nossa vida cristã, como eu falei, não é só lá na igreja, mas é muito importante sim você congregar, você fazer parte de um grupo, de um corpo, né? Por quê? Porque isso vai estar te fortalecendo espiritualmente. Então, a gente não ir para esse extremo, ou de só ir para a igreja, ou de nunca mais ir para a igreja após o divórcio, porque sim, vão ter momentos em que você não vai querer ir por conta das circunstâncias, por conta do seu nível mesmo de sofrimento, mas é muito importante que você não pare, né? Que a gente não pare de dar sequência à nossa vida, que a gente não pare de viver, para que aí a gente não fique naquele isolamento, que é a pior coisa que a gente pode buscar, é o isolamento. Então, nem em um extremo e nem no outro. É que a gente buscar estar realmente no centro. Qual que centro é esse? No centro da vontade de Deus para a nossa vida, tirando um pouco a religiosidade. Eu mesmo tive que fazer isso, porque senão você não aguenta, são muitos pesos, né? São muitas coisas que vêm. Então, se você ficar focada em ir para a igreja, para agradar as pessoas, ir para a igreja para poder, eu vou, porque aí as pessoas vão achar que eu estou realmente firme ou não. Se eu não for, alguém vai me cobrar. Mas como você está? Será que você está bem? Será que ir à igreja ou ir nesse local onde você está indo, que aqui, só destacando, a igreja somos nós, mas essa denominação, essa comunidade está te fazendo bem? Está agregando na sua vida? Ou está sendo algo que está, ao invés de te fazer chegar mais perto de Deus, está te afastando? Porque isso acontece muito. Tem muitas pessoas que passam anos, igual eu falei, tem gente que está lá na igreja, mas tem uma mentalidade, uma vida totalmente fora, sabe, dos princípios de Cristo. E aqui eu não estou falando de doutrinas, de costumes, não, mas é desse básico mesmo, que é o que Cristo ensina, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Porque se você está num local em que você não se sente amada como Cristo, né, ele nos conduz a isso, é muito importante você se questionar, você começar a se autoavaliar. Porque senão a gente continua até mesmo gerando, tem muitas pessoas que estão em dependência emocional, entende? De líderes religiosos, muitas vezes de instituições religiosas. Isso é muito sério. Então aqui é um alerta para você. O quanto a sua vida espiritual está dependente de pessoas ou dependente de apenas aquele ambiente. Se eu não for naquela igreja, não estou feliz, eu não estou bem. Então, assim, voltar a congregar. Se voltar a congregar para você é importante, e eu falo que é mesmo muito importante, você precisa se blindar contra isso e aprender a lidar aí com esses julgamentos para que você possa estar forte. Forte em Deus. Helena, só para eu poder ficar forte na igreja? Não, para você ficar forte no seu dia a dia, na sua vida. Jesus te ama demais. Te amo, Mania. Qual que é o seu nome aqui para eu saber, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer esse movimento, não ficar alienado, não ficar sob um peso, um jugo que não é espiritual, gente. Jesus veio para poder a gente ser livre, para a gente ter vida com abundância. E o divórcio é um momento de sofrimento, é um momento que você precisa fazer uma transição, que você precisa fazer novos movimentos na sua vida, uma nova reorganização. E a gente não vai negar isso. Por outro lado, a gente não vai levantar aqui que é a bandeira do divórcio, como muita gente fala. Meu irmão lindo Léo, bem-vindo, viu? Uma bênção aqui na minha vida. Muito feliz com a sua presença. Compartilha a live aí
tá bom? Então, é muito legal quando a gente olha para a nossa história, quando a gente se olha diante de Deus e sabe que a gente é importante, que a gente tem uma vida com Deus para além do templo, mas é também importante que a gente consiga estar no ambiente de identificação. E aqui, gente, eu não falo para você procurar, eu quero uma igreja que seja de acordo com o que eu gosto. Pelo contrário, a gente está aqui para exatamente te dar o direcionamento, né? Tô aqui para te dar o direcionamento para que você, não importa o ambiente que você esteja, não importa a igreja que você é, o que importa é como você vai se colocar, se posicionar. Existem mulheres que eram pastoras, que eram líderes que infelizmente passaram por isso. Existem outras pessoas que viveram a vida toda, desde a infância, outras não, outras que eram cristãs, né? E que são cristãs e o marido não era. Então, são muitas histórias, gente. Então, vamos nos fortalecer. Mulheres cristãs que passaram por um divórcio, a sua identidade não é divorciada, o seu sobrenome não é divorciada. Você tem uma identidade maior e você pode e deve sim congregar, mas você deve congregar onde faça sentido, onde você realmente consiga expressar a sua fé, aquela fé que vai além daquele templo, aquela fé que você consegue trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, inclusive para o seu processo de restauração, ok? Isso é muito importante destacar. E dentro disso, qualquer momento que você faça, ele é espiritual. A gente vive no mundo, né? Nós não somos daqui, mas tudo que a gente faz na nossa vida tem um caráter espiritual. Tudo que você faz, se você saiu hoje de manhã para trabalhar, você está fazendo um movimento, ou seja, às vezes você saiu muito triste, às vezes você logo no início, né, do divórcio, ou pós ali, você não tem vontade de fazer nada, muitas vezes você quer sumir, você quer se isolar, mas você ainda assim, né, levanta da sua cama e vai para o seu trabalho. Muitas vezes você tem continuar cumprindo seus compromissos, você tem uma família, né, para poder conduzir. Então, tudo isso, todos esses movimentos, eles também são espirituais. Ou seja, e eu quero te perguntar, antes da gente falar sobre congregar, como que está a sua vida hoje? Como que está a sua reorganização? Como é que está o seu movimento? Será que hoje você está meio que paradinha, que está, não, eu não quero fazer nada, eu parei com os meus projetos, né, com a minha vida. Então é muito importante a gente resgatar isso tudo, para que a gente consiga entender que a nossa vida cristã, ela é todo esse movimento. Quando você vai lá para o seu trabalho, você está exercendo também a sua vida cristã, você é luz, sabe? Você é a luz onde você está. Ah, Eliana, mas eu estou muito triste, eu estou muito chateada, eu estou chorando, eu estou muito me sentindo derrotada por conta dessa história, estou me sentindo julgada, né? Mas você continua sendo luz. Deus, ele não tem essa coisa de, você está com um problema, então agora você baixou um nível diante de Deus. Não, existem momentos e momentos. E é claro que a gente pode continuar crescendo? Pode. A gente pode melhorar na nossa vida? Pode. Inclusive nesse momento. Eu sempre falo com as mulheres que a gente precisa tomar uma decisão. É importante que eu saia de cima do muro. E assim, no momento inicial você pode não ver perspectivas, você pode nem enxergar, eu acho que eu nunca vou superar isso, mas eu posso te afirmar que você vai. Hoje mesmo eu falei com uma cliente, eu também vivi no quarto escuro, eu também fiquei muito tempo em cima do muro, eu também achava que jamais eu conseguiria sair dali, porque sim, mulheres cristãs, você que está me ouvindo, que às vezes possa até pensar, nossa, mas esse negócio de divórcio não é de Deus. Nós somos de Deus, entende? Nós somos mulheres de Deus, nós, pessoas, nós temos sim a oportunidade e o direito que foi, né, resgatado ali na cruz de salvação. E o que é essa salvação? Né? Salvação, vida eterna e uma vida plena e melhor aqui nessa terra também. Apesar do divórcio, e se aqui eu fosse nomear, para cada pessoa existe um processo de luta, de dificuldade. Gente, nós não estamos no céu, nós estamos na terra. A gente convive com pessoas. Muitas mulheres que estão aqui comigo, elas se divorciaram porque
não foi possível dar continuidade, porque a restauração ela requer um comprometimento mútuo de duas pessoas, não é somente uma pessoa e a outra, não, exatamente isso, porque se o casamento ele existe porque existiram duas pessoas, entende? Não existe um casamento de uma única pessoa. Então Deus entende, mulher, a sua dor, Deus entende perfeitamente o que você está sentindo. E se você está há muito tempo já sem ir na igreja, sem congregar, Deus ele entende tudo isso. Mas chegou a hora de você tomar essa decisão. Por que você não quer? Ou por que você não está indo? Será que o julgamento, será o que as pessoas falam sobre você tem sido mais forte do que a palavra de Deus que está viva no seu coração? Por mais que você esteja num momento que não está muito acreditando, que você não está acreditando, e é sobre isso que a gente vai falar. E essa é o primeiro ponto em que você precisa fazer é resgatar essa confiança. Resgatar a sua confiança em Deus, resgatar a sua confiança em você mesma. Não tem como eu confiar em Deus se na minha vida, na minha atitude diária, eu não consigo ver isso acontecendo. Entende? Então pense comigo, se Deus conhece toda a sua história, né? E eu já ouvi inúmeras histórias de mulheres que lutaram muito pela restauração do seu casamento, talvez tenha sido o seu caso. Mulheres que decidiram se divorciar porque a situação já não estava uma situação que pudesse realmente continuar. Então, olha só, você já tomou grandes decisões. Qual a próxima decisão que você precisa tomar na sua vida, na sua história? E para que a gente tome decisões na nossa vida, a gente precisa entender um pouco mais, não negar a nossa história. Não tem aquela coisa, quanto mais você não quer admitir, que você quer negar, ela fica cada vez mais distante. Então é você olhar para a sua história e falar, opa, essa é a minha história. Deus conhece todos os detalhes. E se revelar como essa mulher de confiança. O que significa isso? Você tem uma jornada, você tem uma história. A sua história não se resume ao divórcio. E, infelizmente, muitas vezes é como se colocasse uma placa na sua testa. Talvez seja esse o motivo que você não está indo, que você não está congregando, porque você, na sua cabeça, você fica pensando que ao chegar nessa igreja, ao chegar nesse lugar, a primeira coisa que as pessoas vão ver de você, ou que elas têm que ver, é que você está divorciada. E não, essa é uma mentira. Muitas vezes esse pensamento ele vai se nutrindo, né? Vai sendo fortalecido porque alguém te tratou mal, porque alguém, né, não considerou ali a sua presença como deveria. E aí muitas vezes você carrega essa placa na testa, como se todo mundo onde você estivesse soubesse. Tem gente que nem sabe, ou às vezes de certa forma, com a sua atitude, o seu comportamento, muitas vezes você pode se colocar em uma situação vulnerável quanto a isso. Por quê? Se você chega num lugar, se você chega num espaço novo, você numa igreja, qualquer lugar, mas aqui a gente está falando de como a gente faz para congregar, entende? Você precisa saber e ter muito claro na sua mente o porquê que você está ali, né? Por que você vai à igreja? Por que você vai? Eu vou porque eu quero me fortalecer, porque eu quero buscar a Deus, eu quero estar ali, louvar junto com as pessoas. Então, nada e nem ninguém te impede de chegar a Deus, entende? Porque a gente sabe que, assim, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele está perto de você. E quem é que foge da gente quando a gente está mais perto de Deus? Geralmente é o inimigo, são o quê? Forças contrárias que nós sabemos e cremos que existem. Então, buscar a Deus é um ato mesmo de fé, é um ato de confiança. E esse ato de confiança em Deus, quando você faz esse movimento de congregar, você precisa também fazer esse ato de confiança em si mesma. Ok, eu vou congregar. Graças a Deus no Brasil nós somos livres para poder congregarmos, né? Glória a Deus por isso. Então você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar e prestar o seu culto, ou seja, nada, e assim como diz a palavra, pode te impedir de estar próxima ao amor de Deus. Dentro da igreja ou não, mas especificamente dentro da igreja, ninguém pode te impedir. E aí que está o ponto. Como que eu vou fazer? Qual a sua ação? Porque existe a parte de Deus e Deus está, quero reforçar isso aqui, com as mãos estendidas,
sabe, para poder te abençoar. Esse é o momento que você precisa ser filha, sabe, ser filha de Deus, se colocar como filha, aceitar o cuidado de Deus. Então, se você entende isso, você vai tomar essa decisão, essa postura de congregar. E como você faz isso? Como que você deve chegar na igreja? Chegar na igreja como? Você vai falar com as pessoas. Você vai chegar na igreja e falar: oi, fulano, tudo bem? Ou seja, ou alguns lugares você nem precisa falar oi, que você já entra direto. Comece a se permitir estar nesse lugar com um propósito maior de confiança. Deus conhece a sua história, você mesma sabe da sua história. Então, ao chegar no ambiente, vamos falar desde a preparação, né? Eu tenho uma amiga que sempre fala: não importa o que está acontecendo, eu posso estar chorando aqui, mas quando eu vou para a igreja eu vou me arrumar, eu vou, sabe, eu vou estar com uma aparência que eu me sinta bem. Isso é muito importante, por quê? Porque quando você faz isso, você reconhece: não, eu sei que às vezes o momento pode não estar muito legal, mas eu sei o porquê eu estou indo na igreja, eu sei para que eu estou indo na igreja. Você está indo na igreja para agradar alguém? Você está indo na igreja para que você seja aprovada por alguém? Alguém precisa te autorizar a estar na igreja? Não. Então é a sua decisão, o seu porquê. Então, se você vai para a igreja, defina na sua cabeça: não, eu vou buscar a Deus. Tem aquele dia que a gente fala assim: nossa, eu vou buscar uma bênção hoje. Então, saia da sua casa assim, com essa determinação de que você vai buscar algo novo, você vai buscar algo de Deus. E aí ninguém precisa saber, Deus conhece o seu coração. Só que existem comportamentos que são fundamentais para que a gente confie mais em nós mesmos. Lembra desse movimento? Do confiar em Deus e também confiar em mim mesmo. Então, como que eu confio? É eu cuidando dessa preparação, eu entendendo por que eu estou ali. Entende? Eu saindo de casa com esse propósito maior. E qual seria a minha postura, né, ao chegar na igreja? Você vai chegar na igreja como? Você vai congregar como? Muitas vezes a gente está passando por problemas e isso é natural, tá, gente? A gente fica triste, né? Mas nesse momento em que você vai congregar, decida interiormente: Deus, eu vou para poder prestar um culto ao Senhor. Eu vou dar o meu melhor, ainda que eu esteja chorando. Então, um dos comportamentos que vão fazer toda a diferença é você chegar de cabeça erguida. Porque nós, diante de Deus, nós somos totalmente, dependentes dele. Somos totalmente dependentes dele. Mas ali, quando você adentrar a igreja, quando você entrar de cabeça erguida: Eliana, como é que eu vou fazer? Eu vou virar a cara pro povo? Eu vou fingir que eu não vi as pessoas? Não, pelo contrário, você vai apenas entrar nesse espaço. Você vai apenas estar presente nesse ambiente. Por quê? Você sabe por que você está ali. Você decidiu ir. Entende? Você está ali porque não foi porque ninguém te obrigou, mas porque você quis reservar esse tempo. Então, se você não está congregando ainda, comece a refletir: será a quem que você está atendendo? Será que realmente você está fazendo isso só para evitar algum tipo de sofrimento? Que é o mais importante, gente, tem sofrimentos, assim como o divórcio, que não tem como evitar. Mas a questão é você entender como você vai lidar com esse sofrimento. Como que você vai se posicionar diante de tudo isso. Então, mesmo que você saia muito triste de casa, mas esteja de cabeça erguida diante dos homens. Se preocupe, perceba ali qual roupa que você está vestindo. Entende? E aí, esse que é o grande detalhe. Mas como assim, que roupa, né? Você vai sair de casa, você vai se arrumar, você vai dar o seu melhor. Ainda que lá na hora de você fazer sua maquiagem, se aprontar, você esteja chorando, você esteja triste, mas tome a decisão de estar ali. E aí, quando eu falo de roupa, gente, igual eu falei antes, é você chegar de cabeça erguida e você saber que você está arrumado, você está limpo, não é isso? Você está ali de uma forma que é agradável para você, aos seus olhos. Então, a gente trocar muitas vezes essa interiormente, essa capa, essa roupa
de fracasso. Muitas vezes você está indo para a igreja, mas você está se sentindo tão fracassada que você fica, é como se você estivesse envolvida, né? Além daquela faixa na cabeça, na testa, envolvida com essa roupa, sabe, do fracasso, envolvida com essa roupa, muitas vezes até mesmo do vitimismo e do fracasso. É você saber que você está desenvolvendo um novo tempo na sua vida. Você está gerando um relacionamento novo com Deus. E Deus quer que você tenha essa postura. E essa postura de confiança vai te aproximar. Olha só, muitas pessoas acham que ser confiante, ter uma autoestima elevada, ter amor próprio, é ser uma pessoa meio que orgulhosa, meio que arrogante. Não, gente, é uma coisa totalmente contrária. Quanto mais você se ama, quanto mais você está no relacionamento com Deus, quanto mais você está buscando ter confiança em você mesma, é uma coisa incrível. Ainda mais você vai estar, né, uma pessoa aberta, uma pessoa que não fica julgando ninguém, mas pelo contrário, você vai estar ali, principalmente com você mesma, sendo alguém que vai estar agregando. Você se torna uma pessoa agregadora, porque você confia em você, porque você se ama verdadeiramente. E isso é uma coisa que em alguns momentos da sua vida você vai estar mais forte. É claro, tem momentos que você acorda que você vai estar, nossa, se sentindo bonita. Tem outros momentos que não, porque a nossa vida, como eu falei, existem altos e baixos, sim. Que eu trago para vocês não é uma vida perfeita, mas o fato, não adianta você congregar se você não estiver trabalhar essa preparação. Como que é essa preparação? É esse relacionamento com Deus anterior a estar na igreja, porque é Ele que vai te fortalecer. Não é ir na igreja no domingo que vai fazer toda a diferença, não. É algo que acontece antes. Então, essa preparação, esse fato de você reconhecer a sua história, esse fato de você buscar ser essa mulher de confiança, confiando em quem você é, né? Tendo uma postura ali de cabeça erguida diante dos homens. Trocar essa roupa, troca a roupa do fracassado, troca essa roupa de que você foi ouvindo às vezes na sua história, o que você acha que as pessoas pensam de você. Fracassada, né? E aí dentro de fracassada é tipo como se fracassada igual divorciada fossem sinônimos e não são, entende? E aí você começa a fazer esse movimento. Antes de congregar, você já está desenvolvendo esse relacionamento, você já está resgatando a sua confiança. E como que você faz isso? Através de ter uma conversa mais direta com Deus, que você pode fazer no seu devocional. Antes de você ir à igreja, lembra daquela questão quando você acorda, quando você vai para o trabalho? Nem sempre você está bem, entende? Então, quando a gente vai para a igreja, não precisa você estar 100% bem, mas você fez algo antes, você já conversou com Deus antes de sair da sua casa, você fez ali o seu devocional, e o que eu falo aqui é algo sem estar dentro de um quadrado de regras, sabe? Deus, ele vai além. É muito importante quando a gente começa a desenvolver isso. Então, esse devocional, essa preparação para congregar seria isso. Você falar com Deus, não tem aquela conversa direta, sem intermediários, porque você vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. O congregar para você vai fazer muito mais sentido. Você não vai mais na igreja, porque eu preciso que Deus use alguém para falar comigo. Não. Deus vai usar, com certeza, porque quando a gente vai, sempre Deus usa alguém. Sempre Deus usa alguém para falar com a gente, para nos ajudar. Mas você já vai estar falando com Deus antes. Então, é esse movimento, isso vai resgatar a sua fé. E aí, na sua casa, antes de você ir nesse momento de preparação, você vai falar com Deus direto, falar diretamente. O que é falar diretamente com Deus? É você falar: Deus, eu não estou bem. Deus, olha só o que está acontecendo. Deus, me dá força. Deus, olha, e falem em detalhes. Por muitas vezes eu ficava fazendo pirraça, né, diante de Deus. Eu não falava, porque eu pensava assim: Deus já sabe. Deus já sabe de tudo. Deus, o que aconteceu aí? Deus, você não está vendo o que aconteceu comigo? Ele viu, mas é muito importante que você verbalize, que você fale com Deus. Isso vai gerar um nível maior de intimidade e de força. Isso vai aumentar a sua confiança. E aliado a isso, como eu falei, o que faz eu ter uma postura
de confiança, o que faz eu ter essa cabeça erguida diante dos homens. Não é eu querer ser superior a ninguém, mas eu sei que eu estou caminhando para um lugar muito especial, eu sei que eu estou indo congregar por alguém muito especial. Esse alguém, em primeiro lugar, é Deus, e em segundo lugar é você mesma. Você vai ali para poder desenvolver o seu autocuidado também. Cuidar da vida espiritual, como eu falei, nós somos espirituais, está tudo interligado. Então, quando você cuida de você, você se prepara para ir para a igreja, você se arruma, você determina isso como um propósito. Eu vou para buscar a Deus, eu vou para ser cheio do Espírito Santo, eu vou congregar. Você decide isso e tem essa postura, uma postura firme, de cabeça erguida, porque você já fez o seu movimento anterior. Que movimento é esse? É esse movimento de contato direto com Deus, sem intermediários. E ali é algo congregar, vai ser algo que vai agregar, né? A palavra já diz, né? Você vai congregar, você vai estar sendo agregada de outras pessoas e você também vai agregar. Por que não? Helena, mas eu estou sofrendo, mesmo em sofrimento. Mulheres, é muito importante que vocês consigam se olhar com esse olhar, o mesmo olhar de Cristo, esse olhar com carinho, com amor. Deus está vendo a sua dor, Deus entende por que você divorciou. Pode a pessoa mais, né, que você julgue mais sábia do mundo chegar para você, né, às vezes até mesmo não concordar com o seu divórcio ou te acusar, mas Deus sabe de toda a história. Então, congregar vai te ajudar a vencer, a superar? Sim, mas isso não pode ser apenas uma coisa, um só movimento. Lembra? O movimento precisa ser antes. Você precisa resgatar a sua confiança em Deus. Estar na igreja não garante que você está confiando em Deus, mas estar na igreja é um complemento, é algo que vai sim contribuir para a sua vida, desde que você tenha um motivo certo para estar ali, desde que você saiba que para chegar diante de Deus não precisa de intermediários, desde que você vá nesse movimento de autocuidado, trocar suas roupas mesmo, suas roupas espirituais, trocar as roupas às vezes que muitas vezes não parece, mas ali você chega se sentindo marcada, se sentindo, né, como se quando você chegasse tivesse um holofote de cima de você e tivesse só coisas ruins ao seu respeito, sabe? E isso é muito sério, isso é muito doloroso. Então, para que você consiga, né, retirar todas essas vestes, trocar essa sua roupa e trazer para você essa nova confiança em Deus, é muito importante você fazer esse movimento antes de congregar. E aliado a isso, aliado ao autocuidado, ao amor próprio, é você estar cuidando da sua vida emocional também. É você estar olhando para isso. Não, eu preciso cuidar disso. Quanto você tem de fato assim, olhado para isso? Quanto você tem parado para se ouvir? Quanto você tem buscado ajuda para poder vencer, para poder superar isso? Isso é muito importante, porque tudo que você fizer na sua vida, todos os movimentos, eles vão te aproximar de Deus, porque Deus quer que você esteja cada vez melhor como pessoa. Quando a gente melhora como pessoa, a gente melhora espiritualmente, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla de tudo que aconteceu na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto para que você consiga congregar e lidar com julgamentos, porque você tem base. Você sabe por que você está ali, você tem um propósito e você tem uma nova postura, você tem uma nova roupa. Nem adianta, não vai adiantar se alguém quiser chegar e te tratar de outra forma, porque você sabe o porquê você está ali, entende? Você já fez o seu movimento anterior, você já falou diretamente com Deus, imagina. Quem pode tirar isso de você? Ninguém. Então é muito importante que você decida, sabe? Faça esse movimento anterior de estar resgatando a sua confiança em Deus, fazendo o seu devocional. O que é isso? É você falar com Deus, é você contar para Ele, é você não ficar se escondendo de Deus, que muitas vezes a gente se esconde. O nosso sofrimento é tão grande que a gente acaba se escondendo, achando que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo aquilo que está acontecendo com a gente. Então é melhor ficar quietinho aqui e não falar nada para ninguém, inclusive para Deus. Então isso vai te fortalecer, ok? Se está fazendo sentido para você, coloca aqui para mim. E o segundo
o segundo, né, dentre esses movimentos que eu falei, é o segundo ponto que eu quero destacar aqui, que você pode congregar. Mas muitas vezes é preciso você escolher uma igreja, um local, uma comunidade que faça sentido para você para esse momento. Por quê? Porque muitas vezes eu sei que a gente tem raízes, né, pessoas importantes, e às vezes até após o divórcio, aquele lugar ainda traz muitas lembranças, às vezes existem até histórias de ressentimento ali, e que em determinado momento, se necessário for, tá? Não precisa, nem sempre precisa, mas se necessário for, você pode sim também trocar de igreja. Então, assim, eu quero te perguntar, esse ambiente que você está hoje, né? Onde você está congregando? Está te fazendo realmente bem? Porque após o divórcio, precisa a gente ter ambientes novos, né? Isso não só ambientes físicos, mas emocionais também. Então, você já pensou que talvez você não está congregando, está tendo dificuldade? Porque esse local talvez não faça mais sentido para você. Esse local talvez seja necessário você mudar de ambiente para o seu crescimento, entende? Então você pode fazer uma ação simples, é começar a visitar outras igrejas, não assim aleatoriamente, eu vou e tal, como se estivesse perdida. Não, eu sempre falo aqui, nós não estamos perdidas, não precisa você ficar se achando, porque nós já fomos encontradas. A mulher que tem confiança, ela não precisa ficar se achando, você já foi encontrada. Então é você decidir, olha no seu bairro onde você mora, próximo à sua casa, às vezes um amigo, uma amiga, que você possa estar indo em outras igrejas também, para que você consiga ali ampliar também a sua visão em lugares que você vai se sentir bem. Lembrando, gente, que igreja não precisa ser perfeita e nem vai ser perfeita. Nenhuma igreja tem pessoas perfeitas e vai ser 100% de acordo com o que eu quero. Não. Aqui é para que você apenas perceba e exerça um pouco mais da sua liberdade, da sua autonomia, e até mesmo para que você comece, nesse ponto, a fazer novos movimentos. Por que não? Porque assim, quem passou por um divórcio e quer ficar no mesmo lugar, às vezes no mesmo lugar emocional, não quer, né, sair dali, muitas vezes deixar o passado lá atrás, lembre que não precisa esquecer. Muito difícil de você conseguir superar. Por quê? Porque você precisa exercer sim, esse desapegar, né? Esse deixar. É fácil, Eliana? Não, não é fácil, mas é um movimento que você precisa fazer. Então, se você quer congregar, lidar com julgamentos, sem se importar com julgamentos, você precisa fazer novos movimentos. Como eu falei antes, com relação à sua confiança, e esse também, que é você analisar esse ambiente está fazendo bem para mim? Quais são realmente os relacionamentos, talvez as pessoas nesse entorno aqui que fazem sentido para o meu momento atual. E aqui a gente não vai desfazer de ninguém, nós nunca vamos falar assim, não sei, não quero nem saber lá da igreja anterior. Não, não é isso, é você apenas começar a conhecer novos lugares, conhecer novos ambientes, lembrando que não existe igreja perfeita, mas para que você também abra espaço para que você não fique só naquele ponto onde aconteceu o seu divórcio. Agora aconteceu, então vou ficar aqui nessa igreja, nesse local, mas né, todo mundo sabe, ou enfim. E também não é procurar uma nova igreja para se esconder ou para chegar lá e ninguém vai saber da minha história. Não preciso falar, ficar escondendo, sabe? Eu já fiz isso, eu tô falando exatamente eu não tenho mais igreja, porque eu me decepcionei com pessoas da igreja, né? Eu me decepcionei com a minha fé, eu fiquei muito perdida. Então essa coisa de não querer nunca mais ir, isso também prejudica o seu processo de superação. Então comece a visitar, vá se permitindo abrir novas portas para você. E um ponto muito interessante aqui, quando você chegar em algum lugar, sabe, perceba como que você se apresenta, porque como eu falei lá, se lá atrás é como se todo mundo soubesse, se tivesse uma placa na testa, tem a questão também de você limitar a sua história apenas a essa parte. Por exemplo, você vai conhecer uma pessoa nova, uma pessoa nessa nova igreja, por exemplo, e você fala, oi, eu sou Eliana, e aí você logo já fala, sou divorciada, ou não fala por medo, porque medo da pessoa te tratar mal, enfim, é você
trazer à tona a sua identidade. Você não precisa, como eu falei no início, esse não é o seu sobrenome. Entende? É você deixar um pouco de lado isso. Ah, Eliana, mas isso é uma realidade. Sim, mas você não precisa chegar logo de cara e falar. Então você pode chegar, olha, gostei da congregação, quero congregar aqui. Congregar e contribuir aqui. Quando você decidir isso. Então, como que eu sei esse lugar que vai ser bom para mim, para esse momento? Perceba como que as pessoas conversam. Talvez se você é uma pessoa que gosta de se comunicar mais com outras pessoas, talvez existem ali eventos interessantes que você possa participar. E aí você pode falar, Eliana, mas são poucas igrejas que têm eventos assim mais específicos para mulheres, né? Mulheres cristãs divorciadas. Às vezes não tem muito disso, mas comece a observar, comece a conhecer pessoas. Não olhe ainda para essa questão institucional, porque isso também prejudica muito quando você fica querendo, né, já de cara entrar no grupo. Seja você a primeira pessoa a conversar, a falar, oi fulano, oi, tudo bem? E você vai observando. Como que eu sei que esse ambiente é legal? É um ambiente que eu vou congregar. Claro, gente, aquele ambiente que está pautado na palavra de Deus, né, que fale de Jesus, o seu perfil, né? Talvez você já esteja acostumado a estar em igrejas, mas que eu não gosto de classificar assim. Para mim, são igrejas, são igrejas de Cristo, mas ali de acordo com o que é importante para você. Então você precisa tá analisando isso, tá olhando isso. Essa igreja, puxa, é legal, aqui eu achei legal. E aí, qual é o primeiro movimento que você precisa fazer quando você faz essa escolha? Se for a escolha de mudar de uma igreja, por exemplo. Quem é a primeira pessoa em que você vai conversar, que você vai conhecer? Às vezes é uma irmã também que está divorciada, às vezes é uma amiga, às vezes é alguém que conhece alguma pessoa do seu meio, né? Então é você começar, apenas começar. E às vezes no final do culto não querer sair correndo, falar com as pessoas. É claro que não precisa, né? E essa é uma dica que eu te dou. Não precisa você, no final do culto, ficar ali conversar e contar a sua vida para todo mundo. Isso é até uma coisa muito séria que é importante que você saiba para quem você vai contar. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse não é o ponto, sabe? Você chegar quando você conhece alguém ou que você chega em algum lugar para que você ache que isso é o mais relevante na sua história para que você fale. Não, você pode se apresentar e trazer à tona quem você é. Eu sempre falo isso, resgatar quem você é. É você falar como que você pode contribuir, como que você está se sentindo. Nossa, eu gostei muito. E ali conhecer pessoas e congregar. Pode ser que passem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. É você estar ali 100%. E se alguém, né? Se em algum momento te perguntarem, se em algum momento as pessoas... Porque existem coisas, gente, que não precisam a gente nem falar. As pessoas percebem, e aí que tá, é você trazer mais leveza, não colocar o seu estado civil, que eu sempre falo, vocês são muito mais, você é muito mais do que um estado civil, você é uma mulher incrível, maravilhosa, você levanta, você estuda, você trabalha, você cuida dos seus filhos, você é uma mulher cristã. Então é não colocar isso em maior evidência. Quem tem que ter evidência aqui é você, entende? Tá fazendo sentido para vocês? Isso é importante porque se eu não estou congregando em um local em que não faz mais sentido, que eu saio mais triste do que eu entrei, talvez não seja esse ambiente, e Deus entende, sabe? E quem te ama também entende, e não importa, às vezes, e como que a gente lida com o julgamento. Eu vou falar isso agora, nesse terceiro ponto aqui. O importante é você estar inteira diante de Deus, é você fazer esse movimento anterior, que eu falei, resgatar a sua confiança em Deus, em você, porque aí você vai também escolher novos lugares e tá tudo bem. O que é importante destacar é que você não fuja para poder, eu vou sair daqui para ir em outro lugar. Eu já fiz isso muitas vezes, de fugir né, sair de uma casa, de bairro, porque eu não queria que ninguém me conhecesse, e esse é um grande erro que a gente pode cometer. Deixa eu beber água aqui. Por quê? Você não precisa ficar correndo, você não precisa ficar fugindo das pessoas, entende?
Você é uma mulher íntegra, Deus sabe da sua história. E isso é muito importante a gente trazer, jogar fora essa ideia de que a gente, por algum motivo, Ariana, eu não sou mais, talvez, eu queria ser admirada, eu queria a minha família, como era antes, mas aconteceu, você não tem, nós não temos o domínio, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, mas se a gente consegue, né, colocar aí, não abrir mão da nossa fé jamais, porque sem Deus nós não somos nada, e colocar, fazer o movimento correto, a gente consegue superar muito mais rápido, a gente consegue superar, e cada uma de nós tem o seu tempo, e eu quero te encorajar aqui que não importa em qual fase você esteja, é possível você fazer esse movimento, você congregar com liberdade, de glorificar a Deus, de chorar que tiver que chorar, sabe? Mas sem que sem que o seu estado civil seja uma marca que te impeça. Muitas mulheres não conseguem, gente, ir para a igreja porque chega lá, vão ser julgadas, vão ser o quê? Vão ser até maltratadas. E aí que eu quero para fechar com vocês hoje o ponto que é muito interessante a gente destacar aqui. É momento, se você quer realmente congregar, sem se preocupar com julgamentos e saber como lidar, resgatando a sua confiança em Deus, como a gente falou, escolhendo um ambiente que seja importante e faça sentido para você. E o terceiro ponto, também muito importante, é você calar os julgadores. Cale os julgadores. Como que eu faço isso, Eliana? Eu vou calar as pessoas? E assim, quando eu falo sobre isso, eu fico pensando assim, que Jesus é incrível. Como que a gente faz para calar os julgadores? Porque muitas vezes, gente, vamos ser sinceras, nós somos as nossas maiores julgadoras e muitas vezes as que, sabe, a gente se cobra muito, muitas vezes a gente quer buscar muitas vezes uma perfeição, a gente já se sente abaixo, a gente vai se colocando, e isso às vezes é um hábito que a gente foi desenvolvendo, porque a gente ao longo da nossa vida foi tão julgado, tão cobrado, tão não sei o quê, principalmente no contexto religioso, que você muitas das vezes fica buscando uma perfeição que ela não existe. Então assim, cale os julgadores. Como que eu faço para calar os julgadores? Enquanto alguém estiver julgando, sabe como você cala essa pessoa? Você dedicando o seu tempo para o seu crescimento. Parece simples, mas se você sair daqui hoje e aplicar isso, e aqui não brigar com ninguém, discutir com as pessoas, ou querer provar para alguém, tipo assim, vou fazer isso para passar na cara das pessoas. Não, que eu sei que existe em muitos lugares, infelizmente, que existe isso, essa competitividade, esse negócio, né? Então, como é que eu calo os julgadores? Eu posso continuar, gente, congregando na igreja, fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas na minha vida. E como que eu calo? Quando eu dedico meu tempo para o meu crescimento. O quanto você tem dedicado seu tempo para você crescer? O quanto você tem dado voz aos seus sonhos? Porque muitas vezes os julgadores só estão existindo na sua vida porque você está dando voz para eles. Como que é isso? Porque você está olhando para eles. Então, assim, se o nosso foco de congregar é Jesus, em segundo lugar, é o foco de estarmos bem com a gente, estamos crescendo, coloque o seu olhar todo, sabe? De forma, assim, direta mesmo, naquilo que é importante para você. Dedique o seu tempo para o seu crescimento. Por quê? Se na Bíblia fala que não julgueis para que não seja julgado, então pare de se julgar, não se julgue mais porque você se divorciou. Porque quando a gente se julga, automaticamente a gente está dando uma autoridade para que as pessoas nos julguem também, para que as pessoas coloquem peso. Realmente, né? Eu estou divorciada, eu me divorciei, eu não dei conta, eu não consegui. Tire esses pensamentos, sabe? Pare de se julgar. E aí, eu lembro muito de uma história, uma passagem bíblica que é muito forte, muito interessante, em que Jesus está diante da mulher adúltera, né? Todo mundo sabe essa história, enfim. E aí ele não deu lição de moral para ninguém. Jesus fez grandes discursos que muitas vezes a gente quer fazer, né? A gente quer ficar se defendendo, se explicando para as pessoas, se não precisa se explicar. Jesus ele não ficou não tratou aquela mulher como vítima. Jesus não olhou para aquela mulher e
Coitadinha, ela não foi boa o suficiente, ela não conseguiu e ela pecou. Jesus fez apenas uma pergunta, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus calou automaticamente todos os julgadores daquela mulher. Julgadores, né? E condenadores. Então, quantas pessoas às vezes que chegam para te condenar, que chegam para te julgar, cale essas pessoas, e você só consegue calar essas pessoas com a sua atitude, com uma nova postura, se dedicando verdadeiramente aos seus sonhos, dedicando verdadeiramente à sua vida, cuidando de você. E é claro, mas você pode falar assim, Helena, mas é difícil, né? Quando eu chego, a pessoa já fala, já olha para mim assim. Então pense na pergunta que Jesus fez, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha que interessante. Muitas vezes a gente não, como eu falei, a gente não vai ter controle do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, mas eu posso ter um posicionamento e uma decisão de crescimento, uma decisão de não vou aceitar esse tipo de coisa. Como que eu não aceito? Como que eu consigo calar essas vozes? Investir nos meus sonhos. Quais são os seus sonhos a partir de agora? Quanto você tem investido na sua vida, no seu crescimento? E ao congregar, lembra que eu falei? Congregar é um reflexo, é um complemento, faz parte de um todo. Então, vamos, né? Você tá ali, falaram mal de você. Cale essa voz na sua vida, porque não é pertinente, não é algo que condiz com o que você está buscando para você. Não é algo que faça sentido para você como uma mulher cristã. Entende? E muitas vezes você não vai precisar falar nada. Muitas vezes você vai precisar dizer uma palavra. Já aconteceu isso comigo, não precisar falar nada. Que às vezes uma pessoa fala mal de mim, eu nem fiquei sabendo. Eu não dei voz, entende? E depois a própria pessoa me procurar para pedir perdão, enfim, e eu nem sabia. Porque quando a gente está focada, tudo que a gente coloca o nosso olhar. Então, quando eu coloquei lá, lidar com julgamentos, você só lida com julgamentos quando você não dá vazão a eles, você não dá voz a eles, você reduz essa intensidade. As pessoas é algo muito interessante quando a gente pensa assim, nossa, mas fulano falou, fulano não gosta de mim, fulano não sei o que, acha que eu sou menor. Não, qual a sua postura? Será que você tem entrado com aquela postura de vítima ou com a postura de cabeça erguida? Você tem se apresentado para as pessoas lembrando apenas do seu divórcio e não falando de outras coisas? Olha quantas coisas maravilhosas que você tem. O quanto você está dedicando o seu tempo para crescer, sabe? Crescer diante de Deus. Então, se você vai para a igreja, congregue com felicidade no coração, congregue com amor. E eu vou além. Se você que já está congregando, Helena, eu já estou congregando, já encontrei o lugar, continue a sua vida. Inclusive, se você tem algo que você quer contribuir, contribua, entende? Não estou falando com dinheiro, pode ser com dinheiro também, pode ser com o que você quiser, mas com que você sinta que você está fazendo parte de algo muito maior. E aí, sabe o que vai acontecer quando você consegue calar esses julgadores? Vão aparecer pessoas porque vão te olhar de uma forma diferente, entende? Porque vão perceber que você está indo além da sua história, além do que aconteceu com você, que é o que acontece comigo hoje. Eu sei que a partir do momento que eu comecei a calar essas vozes, outras vozes apareceram, vozes de apoio, vozes de unidade, de estar junto, entende? Então, isso só foi possível porque eu fui trabalhando as minhas questões internas, que eu fui trabalhando o meu relacionamento com Deus, primeiramente antes de congregar. Se eu fosse congregar do jeito que eu estava, muitas vezes ferida, muitas vezes, né, sem me sentir realmente merecedora do amor de Deus, nem sentir que Deus estava me amando naquele momento, eu talvez estaria perdida. Por quê? Porque lá onde eu fosse congregar, não importa que igreja, denominação, se alguma dessas coisas, né, se algum desses julgadores chegasse, eu ia dar voz para eles. Eu ia olhar, realmente tem razão. E vários desses julgadores chegaram, vários, né, e ainda chegam, mas se você tomar essa decisão, quando falarem mal de você, é muito complicado para quem fala mal de você. Vai ser muito difícil para quem te julgar. Sabe por quê? Porque eles não vão ter voz, eles não vão ter força, eles não vão ter atenção
Porque muitas vezes pessoas que estão, infelizmente, né, que vão para esse lado de julgar, de apontar, não sei o quê, não estão vivendo as suas vidas, não estão vivendo aquilo que eles podem viver em Deus. Então, é tempo, mulher cristã. Se você passou por um divórcio, você quer congregar, quer lidar com esses julgamentos, cale essas vozes e comece dentro de você a não se julgar, comece a viver em liberdade, nesse estado de liberdade. Muitas vezes você já tem uma vida cristã há muitos anos e passou por um divórcio. E sim, esse momento pode te fortalecer ainda mais diante de Deus. Permita com que isso aconteça. Congregue sim. Se você já está há muito tempo, Eliana, não tenho mais... Eu não acredito nas pessoas. Muitas mulheres foram feridas por líderes religiosos, né? Porque muitas delas procuraram apoio, né? Inclusive, uma até escreveu aqui no Instagram que são coisas absurdas, tá, gente? Mas de ouvir, né? Situações, contexto, como se a mulher cristã divorciada fosse menor, fosse inferior, né? Se você tinha de casar novamente com pessoas solteiras, enfim, são vários contextos. Qual tem sido o seu? Então, mesmo se você decidir continuar nesse lugar que você está, tome esses passos, tome essa nova postura que você vai perceber. Depois você me conta de como você vai crescer, porque o seu foco ele vai estar, né? Eu falo muito disso porque é muito do meu trabalho. O que você pode colocar a sua intenção, a sua força, a sua energia na sua vida diária, no seu dia a dia, que vai refletir espiritualmente também. Quando você for para a igreja, você vai estar, maravilhosa, você vai estar, sabe? Eliana, mesmo chorando, vai borrar maquiagem, mas chore, se abra, se coloque na presença de Deus, mas não abaixe a cabeça. Não baixe a cabeça porque te julgaram. Não dê voz aos julgadores. E aí você vai lidar de uma forma muito mais leve com isso. Você vai começar a sentir muito mais confiança em você, confiança em Deus, porque você sabe que não é o divórcio que vai te separar do amor de Deus. Não é o divórcio que vai colocar um ponto final na sua história. Até porque, se isso fosse verdade, meu Deus, né? Nós servimos a um Deus maravilhoso. E como eu falei com vocês, quando vocês começarem a fazer esses movimentos, calma, que não vai ficar só assim não, vai ter muita coisa boa acontecendo também. Quando vierem os julgadores, eles não vão ter voz, não adianta. E vão chegar pessoas, e vão chegar novo apoio para que você prossiga. E você vai estar aberta, você vai estar ali atenta para perceber isso. O que aconteceu com aquelas pessoas, julgadores daquela mulher? Foram saindo um a um, sem dizer uma palavra. É incrível, gente, é incrível isso, porque Jesus não deu voz para eles. Eliana, mas muitas denominações realmente é assim, tem essa regra. Ok, o que eu estou falando aqui não é fugir de regras, né? E tudo bem se a pessoa acha que quem se divorciou talvez não pode casar, e tem, às vezes, pegam algo que para eles entendem que tem respaldo, mas o que você decide para a sua vida? O Deus que nós servimos, ele é um Deus único. E Deus não vai nos colocar em situação inferior por conta das nossas circunstâncias. Eu não sei se você começa a congregar dessa forma, congregando desde a sua casa, falando com Deus diretamente, sem intermediário, fortalecendo você, fortalecendo o seu autocuidado, buscando cuidar não só da vida espiritual. Eu vou só cuidar da minha vida espiritual. Não, cuida da sua vida como um todo. E aí Deus vai se revelando a você espiritualmente. E daqui a pouco você também, assim como hoje eu faço, além de conseguir ter resgatado essa minha história, né? essa minha fé, essa minha confiança em Deus e em mim mesmo, de poder também exercer o ministério que Deus te chamou para ser. Quem diz que você não pode, né? Porque vão colocando tantas plaquinhas, né? Tantas coisas de impeditivos ali na nossa vida por conta de um divórcio, e isso é um absurdo, que a gente acaba não fazendo mais nada, não tocando os nossos projetos, muitas vezes até influenciando outras pessoas, ajudando outras pessoas. Então, tome o seu posto novamente, esse posto aí de filha de Deus. Eu sempre falo, diante de Deus você é filha, amada. Se tiver que chorar, chore, se tiver que ficar ali, sabe, quietinha, mas vá para os braços dele. Continue nos braços dele, na sua casa, no seu dia a dia e também congregando, tá bom?
Se isso faz sentido para vocês, quero muito saber. Depois coloque aqui, eu vou deixar essa live gravada. E aí, trazendo de novo à tona, se você acha que esse local, essa igreja, eu acho que não. Procure novas igrejas, se apresente, mas se apresente com o seu nome e sobrenome, né? O seu nome e a sua qualidade aí de filha. Estar divorciada não é o sobrenome, sabe? Não coloque isso como rótulo, não coloque isso como algo inferior, porque Deus não te vê assim. E se Deus não te vê assim, né? E aí você vai, a partir disso, conseguir calar todos os julgadores. Deixe de julgar, né? Eu sei que a pessoa não gostou de mim, eu sei que aconteceu alguma coisa. Gente, é verdade, às vezes acontece isso, entende? Mas, como eu falei, para onde você vai olhar? Né? Para quem você vai olhar nessa hora? E sim, a gente vai aqui dizer que isso não incomoda? Claro que incomoda, mas se te incomodou, mais um motivo para você não dar mais voz para isso. Por quê? Porque aí você não vai estar nutrindo uma coisa que te faz mal. E aí esse posicionamento, precisa brigar com alguém? Eu não precisa brigar. Cale a voz dos seus julgadores, cale com essa postura de cabeça erguida, de atitude, de dar voz aos seus sonhos, de saber quem você é em Deus, porque você não está ali na igreja só porque eu vim aqui, né? Porque Deus vai falar comigo aqui, não, porque você está ali, porque você já tem um relacionamento com Deus. E mesmo se você estiver fraca, ferida, machucada, isso não define a sua história. Deus conhece toda a sua história, tá bom? Se vocês gostaram dessa live, compartilhem depois com alguém que vá realmente ser edificado, porque todo mundo que passa por isso, na verdade, só quem passa por isso sabe como que é essa dor. E eu gosto de trazer para vocês realidade. E Deus é um Deus de realidade. Nós somos da eternidade, mas nós estamos aqui e nós podemos viver uma vida boa, sim, de cabeça erguida, sim, sendo que nós somos em Deus. Não somos rivais, né? Como muitas pessoas querem colocar. Não somos rivais de irmãs casadas, nós somos rivais de irmãs solteiras. Não somos nada disso. Nós somos irmãs e que a gente possa ter esse comportamento e essa postura. E quem vier contrário a isso, está contrário, não é você, está contra aquilo que Cristo coloca, contrário contra a fé, né? A fé que Deus coloca no nosso coração, que nós aprendemos dele, como eu falei, independente de denominação, né? A quem você tem servido? A Deus é uma instituição, porque se for uma instituição você vai se frustrar o tempo todo. Então congregue numa instituição que faz parte, congregar, mas dentro dela com certeza vão ter pessoas que talvez vão te edificar, outras nem tanto, mas você está ali por um propósito, você está ali porque você sabe quem você é, você está ali mesmo ferida, mesmo machucada, mesmo que hoje, nesse exato momento, você ainda não esteja 100% segura, confiante, né, de ter essas atitudes, que você talvez se entristeça, mas mude, vá mudando o foco, vá olhando para cá. Se tem julgadores ali, você vai calar essa voz, você vai continuar olhando para onde você quer. Você sabe, eu não quero mais passar por isso. Então coloque o seu foco naquilo que você quer viver, e aí automaticamente, e é isso que eu quero para a gente fechar, citar aqui, que não for algo que vá acrescentar na sua vida, com certeza vão tomar outro rumo. Assim como as vozes, elas vão se calar, entende? E tem um versículo muito interessante que eu quero citar para vocês aqui, para a gente fechar, que é Mateus 5,15, que fala que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Então você é luz, você não foi feito, não nasceu para ficar escondida. Helena, mas eu me digo você, não, você continua sendo, eu continuo sendo a Eliana, serva de Deus, ministra da palavra, eu continuo tendo o meu valor, não mudou por conta disso. Então não fique escondida,
Não esconda a sua luz, não se esconda debaixo do banco da igreja, não se esconda em lugar nenhum para não ser vista. Isso eu falo em todos os sentidos, né? Para não ser vista como mulher, muitas vezes nós nos escondemos, não queremos estar bonitas para não chamar muita atenção. Quem diz que você precisa ficar escondido? Entende? Então, apareça, deixe brilhar a sua luz. Por quê? Se você foi feita para brilhar, se você foi feita para poder iluminar, você não pode ficar escondida. Então vá, congregue, seja a luz e receba mais e mais da luz de Deus para sua vida, tá bom? Se fez sentido para vocês, muito grato. Se você quiser falar um pouco mais comigo, quiser ter um atendimento individual, personalizado, exclusivo, para eu saber um pouco mais da sua história, só me mandar um direct aqui, que eu vou ter muita alegria, porque eu sei que só chegam para mim aquelas mulheres que realmente vão ser edificadas, né? E que vão ser realmente agregadas ali com aquilo que Deus tem colocado aqui no meu coração através desse trabalho, tá bom? Se fez sentido, depois coloca para mim o que mais foi mais importante que você ouviu aqui nessa live. Vamos congregar, vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, que vai além do tempo. Mas nós sabemos que também estar no tempo é importante. E lá você pode sim estar da melhor forma possível. Mesmo chorando, mesmo sorrindo, para Deus você tem o mesmo valor. E com certeza para aquela comunidade também. Porque os julgadores, não terão voz. Ok? Um beijo para vocês e até mais.